dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Nós te damos liberdade nessa manhã, Espírito Santo. Conduz o nosso coração nessa manhã, leva-nos a um lugar de revelação, de entendimento, de visão, Senhor, de compreensão daquilo que o Senhor tem conosco. Nós nos submetemos ao teu governo, nos submetemos à tua vontade soberana. Senhor, que o Senhor venha fluir de uma maneira especial. Eu quero pregar, quero falar, Senhor, mas eu quero falar, Senhor, debaixo da tua presença, debaixo do fluir, Senhor, da condução dos céus. Que as palavras, Senhor, gotejem, Senhor, como gotas do orvalho, que possam regar a terra, Senhor, do coração de cada um que está aqui nessa manhã. Fala conosco, Pai, de uma maneira especial. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Tu és querido, oh Deus, Tu és querido. Nós te queremos, nós te desejamos. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és eu. Eis-me aqui, em ti estou. Fique à vontade. Eu sou teu e tu és meu. Nós te amamos, te desejamos. Vem, 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 vem. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos os pastores que estão conosco nessa manhã. Que o Senhor venha enriquecer o nosso coração nessa manhã com esta palavra. E também a vida das pessoas que não são pastores, mas que desejam servir o Senhor. Quero dizer que você está no lugar certo nessa manhã. Amém? Deus irá te enriquecer com princípios, em nome de Jesus, nessa manhã. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esta pessoa para ler com você a palavra do Senhor. Diz assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, aos instruídos, e revelastes aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode se assentar, querido, fique à vontade. Glória a Deus. Você quer aplaudir a palavra? Pode aplaudir. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu creio num tempo da Igreja de Jesus Cristo, onde o veículo mais importante hoje são os princípios. Nós vivemos um tempo onde a igreja cresceu debaixo de movimento, a igreja cresceu debaixo de estratégias evangelísticas, estratégias para atrair pessoas. E muitas das vezes nós nos perdemos dos princípios e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Em nome de um crescimento, em nome da multiplicação, nós deixamos de lado os princípios de Deus. E assim a igreja foi perdendo o seu foco central. Porque a única coisa que pode transformar o ser humano é a presença do Senhor, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Davi disse, luz para os meus caminhos. Davi também dizia, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A única forma de nós nos mantermos alinhados no centro da vontade de Deus é debaixo de uma instrução bíblica, a palavra de Deus. E nós sabemos que Jesus, ele veio cumprir a palavra. Ele veio trazer a interpretação correta das Escrituras. O povo tentava cumprir a lei, o judeu tentava cumprir a lei, mas ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio. E ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim estabelecer a lei, que ninguém conseguiu cumprir. E quando ele vem para cumprir a lei, ele vem exatamente para trazer o diagnóstico, o entendimento correto da palavra. Porque muitas das vezes, nós fazemos nossas interpretações. O povo fazia a sua interpretação. Por isso que todavia, quando Jesus pregava, ele dizia, está escrito, eu porém vos digo. Porque ele está trazendo o quê? A interpretação correta da palavra. Dizia-se na lei, não adulterarás. Eu porém vos digo que aquele que olhar para outra pessoa impuramente, já cometeu adultério. A lei dizia, não cometerás homicídio. Aí Jesus vem e diz, eu porém vos digo, aquele que falar mal do seu irmão, já matou, é homicida, porque matou o seu irmão no seu coração. Então Jesus, ele vem e começa a trazer o entendimento real da palavra. Se nós queremos viver a palavra, nós temos que passar por Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai senão através do Filho. O Pai não pode ser revelado se não for revelado através do Filho. Jesus veio para revelar a Deus, o Deus que não foi muito bem entendido. As pessoas viam Deus como um general, um assassino, um Deus que dava ordem para matar, um Deus que era rígido. Então as pessoas tinham uma interpretação de Deus, que na verdade não era a interpretação real. Então Jesus veio para estabelecer, para trazer o cumprimento disso. Por isso quando ele senta com os seus discípulos, com pessoas simples, ele diz assim, graças te dou, ó Pai,
porque ocultastes essas verdades dos sábios, dos eruditos, dos estudados, das pessoas acadêmicas, e revelastes aos pequeninos, às pessoas simples. Aleluia. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18. Ele diz: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove então Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é loucura, que é escândalo para os judeus e que é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus e a sabedoria de Deus, aleluia, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que aos homens. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação não são muitos chamados segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Aleluia, glória a Deus. Deus escolheu, querido, as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós que sois dele, em Cristo, a qual foi feito em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque está escrito: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmão, o apóstolo Paulo, quando ele está ministrando em 1 Coríntios sobre isso, ele está dizendo o seguinte: Deus vem numa vertente, o homem vem em outra. Deus é espírito, a nossa natureza é carne, e a nossa natureza carnal, ela vem dotada de sentimentos ruins. Por isso que toda conversão tem que vir pela morte da sua carne. A nossa natureza quer glória, exaltação. A nossa natureza quer o aplauso. A nossa natureza deseja a prostituição, a mentira, a disputa. A nossa natureza deseja coisas como essa. E a natureza de Deus não. Por isso Deus sempre vai vir na contramão. Quando ele diz que o evangelho da cruz é loucura para o grego busca sabedoria, busca respostas lógicas. O grego busca resposta na ciência. Porque na mentalidade de um grego, que está acostumado com os seus deuses que soltam raios das suas mãos, os seus deuses que aniquilam nações, que destroem, olhar para Jesus indo para a cruz, olhar para um Deus que se fez homem, um Deus que apanhava e não revidava, um Deus que morria calado, não consegue, não cabe na cabeça de um grego que está acostumado com uma mitologia de deuses super-heróis. Na mentalidade do judeu, que vive atrás de sinais. Por isso, quando Jesus estava lá na cruz, eles diziam: faz um milagre, faz um sinal aí para que creiamos que tu és mesmo o Filho de Deus. Eles não conseguem entender a cruz.
Eles não conseguem entender a entrega. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu acredito que a igreja de Jesus está mais parecida com o judaísmo, que vive atrás de sinais, com o grego romano, que crê em um Deus de super-heróis, que não acredita na recuperação do seu irmão, que não ensina princípios de sujeição. Sujeitai-vos uns aos no amor do Senhor. Que não ensina você a apanhar de um lado e dar a outra face. Porque isso é loucura para eles. A palavra da cruz é exatamente isso. A palavra da cruz não é Jesus indo para a cruz. A palavra da cruz é eu e você indo para a cruz. Nós olhamos para Jesus no final do ano, no Natal, o nascimento, na Páscoa, e aí nós lembramos de tudo que Jesus fez. A crucificação, o nascimento, Ele é um herói. Não, querido, a cruz é para mim e é para você. A palavra da cruz é loucura para nós. A palavra da cruz é loucura para o mundo, para o ser humano. Mas aquele que viveu uma regeneração, uma mudança, uma metanoia interna de princípios e valores, já não é mais loucura você apanhar e dar o outro lado. Já não é mais loucura você ter que pedir perdão estando certo. Já não é mais loucura você carregar uma bagagem que não é sua. Já não é mais loucura você descer de uma posição de destaque para que outro se eleve. Não é mais loucura você dar o seu lugar para que outros cresçam. Porque isso é cruz. Aleluia. E quando Jesus está dizendo: eu te dou graças, ó Pai, porque revelastes estas coisas aos pequeninos, mas ocultaste dos grandes. Ele está falando disto, de princípios e valores celestiais. Primeiro ele revela os segredos aos pequeninos. Depois ele reconhece os seus pequeninos como filhos. E depois ele será reconhecido como pai pelos seus filhos. Aleluia. E depois ele será conhecido através dos filhos. Por isso que a Bíblia diz que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus, de pessoas que foram tratadas, pessoas que tiveram uma revelação autêntica da cruz, uma revelação autêntica dos princípios de Deus. Não esse evangelho do evangeliquez. Não esse evangelho do triunfalismo. Não esse evangelho do me dá, me dá. Não esse evangelho egocêntrico. Que te coloca num patamar. O evangelho de Jesus vai fazer você diminuir, não crescer. É, pastor? É. Quanto mais tempo de maturidade, quanto mais maturidade, quanto mais o tempo passa, quanto mais maduro você fica, mais servo você se torna, menor você se torna. Irmão, o negócio é crescer para baixo, não é crescer para cima. Deus não quer que você cresça para cima, Deus quer que você cresça para baixo. O apóstolo Paulo, ele termina a sua carreira dizendo: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas quando ele inicia defendendo. Eu sou. E eu provo que eu sou.
A maturidade está revelada no quanto você está disposto a se diminuir. Crescer para baixo é isso. Entender valores e princípios de Deus. Ser como Jesus é. Por isso ele olhava para os seus discípulos e dizia: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrareis o descanso para as vossas almas. O meu jugo e o meu fardo é leve. E qual que é o jugo e o fardo de Jesus? Irmão, o único jugo que nós devemos carregar é o fardo de Jesus. É o fardo da glória de Deus. É o fardo do amor. E da responsabilidade desse amor. Coríntios 11 diz no capítulo 4, versículo 16: por isso não desfalecemos. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova, e se renova de dia em dia. E a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um enorme, um excelente peso de glória. Esse é o peso, esse é o fardo que eu tenho que carregar. É o fardo da glória de Deus. Romanos 13:11. Ninguém devais nada a ninguém, a não ser o amor com que ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpriu a lei. Esse é o fardo. Esse é o jugo de Jesus, o amor. E eu garanto a você que esse fardo é leve. Ele é leve para quem entrou, irmão, para quem entrou numa dimensão com Deus, para quem está vivendo uma entrega real, uma vida com Deus. Você vai perceber que amar faz bem. O que faz mal é o ódio, é o rancor, é a inveja. O que faz mal, irmão, é o sentimento faccioso, é a mágoa. O amor é tão libertador. É tão difícil e ao mesmo tempo é tão libertador. É uma coisa, sabe aquela coisa boa, mas que é difícil de ter, difícil de obter? Irmão, existe um peso na sua consciência, um peso nos seus ombros, que ele é liberado quando você ama. Quando você ama o teu inimigo, por exemplo. Quando você libera o perdão. É como se tivesse uma carga tão grande assim nas suas costas, sendo liberada assim. E você se sente leve. Foi tão difícil, foi, eu sei que foi. Mas quando você libera, você se sente leve, porque esse é o fardo do amor. Ele faz você leve. Jesus disse: eu sou manso, eu sou humilde de coração. E se vocês aprenderem de mim, vocês encontrarão o descanso para as vossas almas. Irmão, se a sua alma descansar no Senhor, todo o seu corpo será abençoado, meu irmão. Se a alma tem descanso, se a alma tem paz, aí você pode trabalhar o dia todo, que você não vai te cansar. É como águia, correndo e não se cansando, caminhando e não se fadigando. Por quê? Porque a alma está descansando. A alma tem descanso. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, com oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai, porque o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que um dos maiores problemas hoje da igreja, irmão, é a paz. É a paz interna, a paz interior, de poder cumprir os propósitos de Deus com o coração livre, com a cabeça livre, com o sentimento livre. Hoje nós vemos pessoas, pastores divididos,
Igrejas divididas porque o pastor saiu e abriu outra igreja. Pessoas se tornando inimigos. Porque teve um problema de relacionamento, não perdoa. Nós vivemos um tempo tão difícil. Dificilmente você entrar numa igreja hoje, se você conhecer a fundo a história daquele ministério e sentar com aquele líder espiritual para conhecer a sua trajetória, você dificilmente vai encontrar alguém que não tem um peso. Um peso de mágoa, um peso de rancor, um peso de angústia. Um peso provocado pelos relacionamentos conturbados, pelos choques que nós temos no dia a dia. Eu vou dizer um negócio para você, tem mais líder morrendo do que o povo propriamente morrendo. Porque o líder vai se magoando, vai se ferindo e vai acumulando uma carga dentro dele que não é o fardo de Jesus, não é o fardo do amor, não é o jugo suave. E aí é onde nós vamos engessando espiritualmente. Trabalhamos para movimentar a máquina. Pregamos, porque pregação agora é um sustento. A igreja agora também é o meu patrimônio. E muita gente está confundindo os princípios e valores. E naquele grande dia nós vamos estar diante do grande tribunal de Cristo para prestar conta pelo que tivermos feito. Nós vamos acertar as contas, nós vamos ajustar as contas. E aquele que tratou as coisas de Deus como uma propriedade pessoal, irmão, vai pagar um preço muito alto. Deus é Deus de todos, por todos e para todos. Se eu não conseguir olhar para a minha direita, para aquele que me feriu, para aquele que me ofendeu e não liberar perdão, eu também não posso ser perdoado. A Bíblia diz que se não perdoardes as ofensas que os homens vos fizerem, o Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Você entende a seriedade dessas palavras? Quer dizer que se eu não perdoo, o perdão foi travado na minha vida. Pense nos seus pecados passados. Pense nas atrocidades passadas. Pense que tudo isso não pode ser perdoado enquanto você não perdoar também. Por isso o Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda, protege esse coração que é a fonte de sentimentos, de emoções. 1 Pedro 1:22, purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para com o amor fraternal não fingido. Perceba que amor fraternal ao meu irmão é obediência à verdade, pelo espírito na obediência à verdade, para com o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Não é um amor qualquer, é um amor ardentemente. Um amor ardente é um amor de paixão. É um amor que te faz sacrificar. Às vezes as pessoas mudam de tenda, irmão, atrás de paz. Mudam de igreja atrás de paz. Mudam de bairro atrás de paz. Mudam de cidade atrás de paz. Não, eu vou mudar para outro lugar porque eu quero uma paz. A Bíblia não manda você mudar de tenda. A Bíblia manda você ampliar o lugar da tua habitação. Isaías 54:2 diz: amplia o lugar da tua tenda. Não é para mudar de tenda, é para ampliar a tenda.
no lugar que você está, amplie a sua tenda, amplie a sua capacidade de amar, amplie a sua capacidade de perdoar, amplie a sua capacidade de servir, amplie a sua capacidade de suportar, amplie a sua tenda, o lugar da tua habitação. Firma as suas cordas, as suas estacas, não as impeças. Aleluia! Aprendei de mim, disse Jesus. É com ele, meu filho. O que Jesus faria? Jesus era humilde e manso. Ele não se abalava quando era contrariado. Mas nós nos abalamos quando alguém nos contraria. Jesus não se perturbava quando os seus seguidores não correspondiam às suas expectativas. Nós ficamos perturbados quando as pessoas não correspondem conosco. Jesus não usava da fraqueza das pessoas para acusá-las, mas ele usava para fazerem pensar, para terem uma análise de si mesmo. Normalmente nós usamos as fraquezas das pessoas para acusá-las, não para ajudá-las. Jesus não se preocupava em corrigir o comportamento externo das pessoas. Ele estimulava as pessoas a pensarem, a terem uma compreensão de si mesmo. Aleluia. Jesus não impunha o evangelho, ele expunha, ele colocava na mesa para que as pessoas pudessem se servir. Porque a sua motivação era sólida, o seu propósito era sólido. Ele declarava guerra a uma ele declarava a vitória a uma guerra que ainda não havia sido travada. Ele estava vendo o futuro, ele via o amanhã. Ele declarou vitória na cruz antes de ir para a cruz. O Filho do Homem há de padecer, mas há de ressuscitar no terceiro dia. Ele declarava a colheita sem mesmo antes de ter semeado, porque ele sabia qual era o poder que existia numa semente. A semente que germinou lá na cruz do Calvário. Aleluia. Irmãos, para semear a semente, às vezes nós precisamos chorar. Salmo 126, versículo 5 diz que aquele que carrega a preciosa semente com lágrimas, com pranto, com dores, ele voltará colhendo os seus molhos, ele voltará trazendo a recompensa com alegria. Aleluia. Sabe qual foi a colheita de Jesus? Foi você, irmãos. Você é a colheita de Jesus. Você é a colheita da semeadura da cruz. Você, aleluia. Por isso o objetivo de uma árvore não é só dar frutos, é dar mais sementes. Foi isso que Jesus foi fazer na cruz. Ele foi semear a boa semente para que colhessem a minha vida e a sua. Ele sempre transformou os seus seguidores em pessoas ativas, pessoas dinâmicas, aleluia, pessoas que sabiam expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Jesus ensinava as pessoas perguntando, instigando a inteligência delas, rompendo a timidez e o medo das pessoas. Ele olhava para as pessoas e dizia: cadê os seus acusadores? Aonde eles estão? Fazendo as pessoas pensarem: aleluia, quem dizem que eu sou? Quem dizem que quem é o Filho do Homem? Faziam com que os seus discípulos pensassem, para que pudessem ter a resposta certa. Quantos pães tendes dentro do cesto? E eles diziam: olha, temos aqui, aleluia, com o que queres que eu te faça?
faça o que queres que eu te faça. E as pessoas pensavam, podiam dar respostas lógicas. Não, eles precisavam entender o propósito de Deus para a vida deles. Aleluia. Quando alguém não tinha fé, ele dizia: por que não tendes fé? Mesmo sabendo a resposta, ele não privava as pessoas de pensarem. Na escola de Jesus, o melhor aluno não é o que tem consciência de quanto sabe, mas aquele que tem consciência do quanto precisa aprender. Esse é o melhor aluno. Não é o que proclama a sua perfeição, mas é aquele que reconhece as suas limitações. Esse será o melhor aluno. Não é o que proclama a sua força, mas é aquele que reconhece as suas fraquezas. Não é o que é perfeito, mas o que é sincero. Irmão, Jesus era o cara que devia ser confortado pelos seus discípulos, porque ele apanhou, ele foi para a cruz, ele sofreu. No entanto, ele era quem confortava os seus discípulos. Ele dizia em João 16:33, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ressuscitou os caras desanimados, e ele aparecendo para eles. E precisou aparecer mais de uma vez para os seus discípulos, dizendo: tende bom ânimo. O outro voltou a pescar e dizia: apacenta as minhas ovelhas, volta. O outro se escondendo, falar: pregue o evangelho, ide pelo mundo. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Vai chegar um momento da sua vida, eu estou falando de maturidade hoje, estou falando de princípios, que você vai se ver em perseguição, você vai ser açoitado, você vai passar pela cruz, e ainda vai ter que animar os outros, e ainda vai ter que ser você o cara para dizer: tem de bom ânimo, gente. Você vai ser aquele cara como Paulo, dentro da cadeia, escrevendo Filipenses, preso, escrevendo Filipenses. E Paulo escrevia Filipenses dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória diante dos homens. Como que pode alguém preso escrevendo de dentro da cadeia, para que os irmãos que estão livres fiquem animados, alegres? Irmãos, alegrai-vos comigo, eu estou preso, mas estou feliz, tá? Aleluia. Sabe por que Jesus declarava-se vencedor antes de ter chegado à cruz? Porque ele sabia que era uma semente. Se a semente não morrer e não cair na terra, ela não pode dar fruto. Há duas maneiras de você fazer uma fogueira: ou você faz com sementes, ou você faz com um punhadinho de lenha. Às vezes nós até vivemos um avivamento. A fogueira na igreja é um avivamento, mas é um avivamento com um punhadinho de lenha. É um punhadinho de lenha. Você coloca a lenha lá e pega fogo, é batizado com o Espírito Santo, fala em mistério, dá glória a Deus, já decidiu: não, eu vou servir a Deus, vou fazer a obra de Deus, eu vou me consertar a partir de hoje. Aí vem aqui na frente chorando, pede perdão, se arrepende. Isso na primeira semana, na segunda, no primeiro mês. Alguns duram um mês, outros duram uma semana, outros duram apenas aquele momento do culto. No outro dia já acabou o fogo. Mas quando você faz fogueira com semente, o fogo não acaba, porque você está semeando mais madeira. Você está semeando uma floresta inteira, para a vida inteira, e sempre semeando. Quanto mais você semeia, mais você vai ter lenha. Quanto mais você semeia, nunca vai acabar a lenha. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará.
Faça fogo, mas faça com sementes, porque você terá fogo para sempre, fogo por toda a eternidade. Aleluia! Jesus pensava a longo prazo, por isso ele escolheu as sementes, ele as plantava, esperava nascer árvores, esperava que elas crescessem e que elas dessem mais sementes. Se ele escolhesse a lenha, acenderia uma fogueira uma única vez, mas a fogueira que ele acende não deve apagar mais. Por isso ele escolheu as sementes. Ele tem fogo reserva. Irmão, você precisa ter fogo reserva. Aleluia. Olhe para os discípulos que ele escolheu. Eles eram apenas sementes. Aleluia. Quem não consegue enxergar o poder contido em uma semente, nunca vai mudar o mundo que o envolve. Aqueles homens eram sementes, semearam a sua vida. Uns foram mortos de ponta cabeça, outros foram cerrados ao meio, morreram por amor de uma causa. E eu vou te dizer, foram sementes que trouxeram crescimento para a palavra, para o reino de Deus. Aleluia. A sua vida é uma semeadura. A sua vida precisa ser uma semeadura. Eclesiastes 11:6 diz: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabe qual vai prosperar, se é essa, se é aquela, ou se ambas igualmente boas. Não pare de semear. Não retires a tua mão, continua semeando. Não para não. Não para não. Não, mas eu me decepcionei. Não para não. Não, mas me traíram. Não para, por favor, não pare de lançar semente. Mas me enganaram. Continue, tu não sabes qual vai prosperar, se é essa ou se é aquela. Eu vou te dizer, tem semente que não vai prosperar mesmo, mas não pare de semear. Tem semente que vai cair no meio da estrada, as aves do céu vão roubar essa semente. Tem semente que vai cair no meio dos espinhos, elas serão sufocadas pelos prazeres da vida, mas você não vai parar de lançar semente. Não é você que decide aonde semear. Você só tem que semear, ainda que com lágrimas, com pranto e com dores. É muito triste ver pastores que pararam, líderes que pararam por frustração, por decepção, porque se chatearam, não aguentaram a pressão. Você parou de semear, porque o solo que você semeou não era fértil, e você desistiu, desanimou. Eu quero te dizer nessa noite, levanta, resplandece, meu filho, não pare. Tem semente que vai cair num caminho, aleluia, vai ter Judas no seu caminho, vai ter traidores no seu caminho, vai ter agressores no seu caminho, vão ter pessoas para te levar para a cruz no seu caminho. Eles também fazem parte do propósito de Deus na sua vida, fazem parte. Aleluia! Aqueles que nos aborrecem só nos fazem liberar mais sementes. Irmão, um semeador, ele não pode ser imediatista. Não adianta você querer vir aqui, pá, aconteceu, pronto. Você tem que ter paciência. Você não pode ser imediatista. Quem semeia a boa semente é Jesus. Você é a boa semente.
fica na terra. Espera a chuva. Espera o tempo. O tempo muda. O tempo sempre muda. Por isso há um tempo determinado para cada propósito. Se você estiver dentro do propósito, você vai perceber o tempo mudando. Tempo bom, tempo ruim. Tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Mas o tempo sempre muda. Não saia do propósito. Mateus 13:37, ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Aleluia! Você é a boa semente. Mas a Bíblia diz assim: não tira o joio, deixa o joio. Não sou eu que vou tirar o joio, não sou eu que vou meter a mão no joio. Ele vai fazer a separação naquele grande dia. Ele vai separar o trigo do joio. Não eu, não você. Nós não temos discernimento e nunca teremos para diagnosticar o joio. Porque se nós tivéssemos, nós poderíamos tirar. Porque às vezes você está olhando para o irmão, você fala, aquele é joio. Não. A esperança para todos. Deixa o joio, filho. Você não sabe se é, se não é. Nós gostamos mesmo da labareda eterna, do fogo, das ideias relâmpagos, das ideias de coisas rápidas, avivamento de micro-ondas. Nós gostamos mesmo de livrinho de autoajuda. Porque nós não temos paciência às vezes e nem habilidade para semear e para se deixar ser semeado. Um semeador presta mais atenção nas raízes do que nas folhas. Nós queremos resultados, não olha para as raízes. Aduba, dá uma estercadinha na raiz. Ninguém quer esterco. Esterco fede. Mas dá uma estercadinha aí, irmão. Cuida da raiz, que o fruto vem. Eu vou traduzir. Cuida do teu coração. Busca um aperfeiçoamento de caráter em Cristo. Cuida da raiz. Que Deus cuida do fruto. Aleluia. Um verdadeiro semeador, ele vai viver a paciência como uma arte. Os homens que mais contribuíram com a ciência, com o desenvolvimento social, foram as pessoas que menos se preocuparam com resultados rápidos. Calma, meu filho. Você sabia que Jesus orou por mim e por você antes? Antes de eu e você existir? João 17:20. Olha a oração de Jesus. E eu não rogo somente por estes, os seus discípulos atuais, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus já estava orando por nós, irmãos. Aleluia. Por isso umas pessoas preferem as labaredas do aplauso, do sucesso, o sucesso instantâneo. Mas outras pessoas preferem o trabalho anônimo das sementes. O que nós preferimos, irmãos? A nossa colheita vai depender das nossas escolhas.
A nossa colheita vai depender. Pastor, não estou gostando do que eu estou colhendo. Presta atenção no que você está plantando então. Irmão, Jesus sabia que ia morrer, mas mesmo assim ele não se apressou. Ele não queria transformar a sua missão num ato heróico, mas apenas numa tarefa de amor. Ele foi para a cruz por amor. Ele não queria transformar os seus discípulos em heróis, e ele nem exigia, aleluia, deles aquilo que eles não podiam dar. Jesus conhecia a fraqueza de cada um deles e os recebia de acordo com as suas fraquezas. Ele sabia que eles poderiam ser transformados na medida do tempo. Aleluia, aleluia. Ele olhou para os seus discípulos como semente e germinaram. Os seus discípulos germinaram. Eles estavam plantando no coração deles, e um dia eles iam germinar, e germinaram, se transformaram em grandes profetas, grandes apóstolos. Eles mudaram a face do mundo, da história. Aleluia. Eles dividiram o mundo depois de Cristo. Aleluia. Incendiaram o mundo com seus pensamentos, com seus propósitos. De um homem carpinteiro da Galileia, de um homem simples que deu a sua vida na cruz do Calvário, que ensinava sobre amor e perdão. Jesus morreu. Alguns podem até dizer, ele morreu, pastor. Não, ele era uma semente. E o maior favor que você pode fazer a uma semente é sepultá-la. O maior favor que alguém pode fazer para você, irmão, não vai soar isso como heresia, mas presta atenção. O maior favor que alguém pode fazer a você é sepultar você. É caluniar, é te apontar, é te prejudicar, te agredir. Pastor, o senhor está doido? É, mas esse é o maior favor que alguém pode fazer a você. Nós nunca vamos ser transformados se não tivermos reações positivas. E nós nunca vamos ter reações positivas se não precisarmos ter no momento certo. E o momento de nossas reações é nesse momento. Jesus estava num monte. O seu coração estava tremendo, ele estava suando sangue. A ciência comprova que um homem pode suar sangue devido ao pavor e ao medo. Acho que chama armatidose. E é comprovado pela ciência que uma pessoa que soa sangue, é quase impossível ela se safar da morte. O organismo não suporta e a pessoa entra em óbito. Talvez foi essa oração que Jesus fez: livra-me. Livra-me desta hora, porque Jesus não queria morrer antes de cumprir o propósito. Jesus vai para a cruz, querido. Mesmo não querendo ir para a cruz, ele vai para a cruz. Não é fácil, mas são nos momentos mais difíceis que nós precisamos de reações. Por isso Deus permite que você viva alguns conflitos na sua vida. Nós somos seres humanos, somos normais, como todo mundo, passamos por adversidades, por situações. Mas tem uns casinhos especiais aí. E parece que a gente olha para Deus e diz: Senhor, será que eu sou o único, cara? Estou vivendo isso, meu Deus. Você já parou para se perguntar diante de Deus: Senhor, por que eu? Porque o Senhor permitiu isso na minha vida? Todo conflito tem um propósito. E esse propósito é fazer de você uma semente. A semente precisa morrer para dar fruto. Aí você tem que morrer.
Você vai se ver em situações onde você vai ter que morrer. Você vai ter que perdoar, você vai ter que pagar o preço. O culto é bom quando você sai da igreja assim, em conflito, assim, dentro de si mesmo. Eu preciso morrer ainda. Eu não posso carregar esse sentimento no meu coração. Eu não posso carregar essa inveja no meu coração. Eu não posso carregar esse ciúme no meu coração. Eu não posso carregar essa rincha. João 12:24 diz: na verdade te digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, se não morrer, fica só. Quer ficar só? Continua vivo. Mas se morrer, dará fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele, aleluia, que entregar a sua vida, que perder a sua vida, encontrará a vida eterna. Aleluia. 1 Coríntios 15:36. Insensato, tu que semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Eu vou dar uma notícia para você aqui, irmão. Você quer começar um ministério, obreiro de Deus? Quer ser pastor, ou fulano, ou servo do Deus Altíssimo? Tu quer mesmo? Vai ter que morrer, meu filho. Está disposto a descer? Está disposto a crescer para baixo? Está disposto? Você não pode mais se ofender, porque se você se ofende, você está vivo. Você já viu um morto se ofender? Você já foi num velório e olhou para o caixão e disse assim: miserável, bem feito. Não, você nunca fez isso, né, irmão? Tem uns irmãos que já. Que vai só para dar uma olhadinha e falar assim: quem me viu passar na prova não me ajudou. Aí você viu o morto se levantar e falar: morto não se ofende, porque está morto. Se você se ofende, você não está pronto para o ministério. A tua obra vai sofrer detrimento. Toda obra será provada pelo fogo. Vai sofrer detrimento. Se você se ofende, você não está pronto. Um pastor ferido, ele vai ferir as pessoas. Você já foi naquelas igrejas, naqueles cultos que o pastor está ferido e ele fica lá: fulano de tal, ciclano de tal. Culto mais pesado do que... sai todo mundo pesado do culto. Porque o ministro despejou sua alma. A boca fala o que o coração está cheio. Teu coração não pode estar cheio de algumas coisas para você pregar o evangelho. O teu coração tem que estar cheio de amor. Não deveis nada a ninguém a não ser o com que ameis uns aos outros ardente. Eu só posso vir aqui com uma dívida, dizer: eu devo amor. Então a minha palavra vai ser canalizada para o teu bem, e não um desabafo da minha alma. Tem gente que está mais matando do que salvando. Você não pode se ofender mais, irmãos. Olha os heróis da fé. Hebreus 11:32. O que mais direi? Me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas.
os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam a ressurreição dos mortos, foram torturados, aleluia, não aceitaram o livramento, alcançaram a maior ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes andavam pelos desertos, os montes, pelas covas e cavernas na terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessa, provendo Deus uma coisa maior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Aleluia! Os primeiros cristãos sofreram muito, mas as lágrimas, a dor, o sangue desses homens não destruíram o ânimo daqueles que amam o Evangelho. Pelo contrário, a morte desses homens se tornaram em adubos para cultivar a nova safra de sementes, de homens e mulheres de Deus que dariam continuidade. Nós vivemos no tempo moderno, vivemos na era da tecnologia, onde parece que tudo que Jesus ensinou é tão antigo, que está fora de moda. Mas eu quero te dizer que os pensamentos de Jesus são atuais, os propósitos dele continuam o mesmo. Somos nós que perdemos o contato com as coisas simples. Perdemos o prazer de investir nas sementes. Queremos que Deus aumente o nosso recurso, queremos que Deus aumente a nossa riqueza, e tudo que Ele quer, na verdade, é aumentar a nossa sementeira. Oramos para Deus nos dar mais cadeiras, para nos dar um templo maior. Não, Deus quer aumentar a nossa sementeira, a nossa capacidade de reproduzir amor, misericórdia e graça. Segundo Coríntios 9:10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia também dá pão para comer. Que ele multiplique a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais em toda a beneficência, a qual se faz por nós todos, e se dão graças a Deus. Sabe qual é o perigo do mundo moderno, irmãos? É que ele vai engessando a nossa capacidade de pensar, de ver árvores em sementes. Aleluia. Por isso nós não valorizamos as sementes, não vemos árvores em sementes. Sabe qual que é o propósito da vida, irmão? O propósito da vida, por exemplo, é de um peixe se tornar um cardume. O propósito de um pássaro é se tornar um bando. O propósito de uma árvore é se tornar um bosque. O propósito de um animal é se tornar uma manada. O propósito de uma criança é se tornar um adulto. E o propósito de um adulto é se tornar um ser eterno. Um ser eterno. Aleluia! Mas nós vamos perdendo o propósito por causa da discriminação do homem. Jesus vivia numa época na qual a discriminação fazia parte da sua rotina. No tempo de Jesus havia um cidadão romano que se consideravam acima dos mortais. Havia a cúpula judaica que se considerava acima da plebe. Havia a plebe
que se considerava acima dos publicanos, acima dos coletores de impostos. Era uma classe que odiava os cobradores de impostos. No tempo de Jesus também havia os leprosos, que foram banidos da sociedade. Havia as prostitutas, que eram dignas de morte. Aí Jesus vem e faz uma bagunça. Ele revolucionou as relações humanas, porque ele conversava com as prostitutas, porque ele jantava com os leprosos, porque ele era amigo dos publicanos. Ele colocou tudo de perna para o ar. Em uma sociedade que parecia ser tão definida. Jesus, ele revolucionou as relações humanas. E é isso que nós fomos chamados para fazer, irmãos. Para pôr de perna para o ar todo o sistema que tem engessado a nossa capacidade de amar, de servir com princípio e propósito. Ele ainda olhou para aqueles homens e disse: vocês vão herdar o reino dos céus. Jesus, ele escandalizou os detentores da moral da sua época, porque ele vivia num tempo onde era um regime político de Tibério. Tibério era um imperador do mundo. Mesmo assim, ele não pediu licença para falar. A sua liberdade era produzida com responsabilidade. Hoje nós vivemos num ambiente democrático. Vivemos num tempo diferente. No tempo de Jesus, não. Mesmo assim ele tinha liberdade para ensinar. Vivemos num tempo democrático, mas a grande maioria de nós é livre por fora, mas somos cativos por dentro. Somos presos nos pensamentos. Por isso muitos são presas fáceis da discriminação, da violência social, da paranoia, da estética, das doenças psíquicas. Estamos na era da informação e da informatização, mas a inteligência das pessoas tem sido atrofiada. Os homens têm sido capazes de darem respostas lógicas, mas não tem resposta para a vida. Não tem resposta para a vida. A vida de Jesus era um espetáculo, e nós precisamos aprender a viver a vida como um espetáculo. Por isso ele disse: aprendei de mim. Aprendei de mim. Ele não frequentou nenhuma escola. Ele era um filho de um carpinteiro. Ele era um simples carpinteiro. Mas ele sabia despertar sede nas pessoas, porque ele era alegre, ele era tranquilo, ele era simples, ele era brando, lúcido, ele era coerente, ele era instável, ele era seguro, ele era sociável com todos. Ele não foi um sofredor que morreu na cruz. Ele foi uma semente que germinou e tem dado frutos até hoje. E se as escolas de hoje ensinassem para os nossos filhos sobre Jesus, os nossos filhos não estariam nas drogas, não estariam perdidos, confusos, sem identidade. Jesus é o modelo autêntico de vida. Nós colocamos grades nas janelas para nos proteger, mas nós não sabemos construir, irmãos, a proteção emocional. Não temos proteção na alma. Porque a mínima ofensa, a mínima contrariedade, quando ela vem, nós detonamos o dedo no gatilho da agressividade. Nós revidamos. Temos que aprender com aquele que é manso e humilde de coração.
E não permita apenas a violência física. Guarde-se também da violência emocional. Não, eu não estou dizendo de você evitar ser ofendido. Eu estou dizendo de você não se deixar ser ofendido. Se ofender é uma decisão sua. Alguém, isso é inevitável. Mas se ofender, é decisão sua. Coloque guardas no seu coração. Mateus 5:22 diz que qualquer que se irar contra o seu irmão será sujeito ao julgamento. Qualquer que se irar. Pastor, mas eu tenho motivos. Não me interessa. A Bíblia diz qualquer. Não, mas fez muito mal para mim. A Bíblia diz qualquer. Qualquer que se irá contra o teu irmão é réu de julgamento. Irmão, o que aprende com ele, o que aprende com Jesus, aprende a viver em paz. E também se tornam pacificadores. Você não vive só em paz, você vive como pacificadores. Mateus 5:9, bem-aventurado os pacificadores, porque esses serão chamados filhos. Qual que é a identificação de um filho? Pacificador. Aleluia. Na sociedade moderna dos bem-aventurados, são aqueles, aleluia, que tem dinheiro, que tem cultura acadêmica. Mas para Deus os bem-aventurados são aqueles que exalam paz por onde passam. São aqueles que atuam como bombeiros da emoção, apagando o fogo da emoção alheia. São capazes de abradar a ira, o ódio, a inveja, o tumulto, e ainda consegue estimular o diálogo entre pessoas. Esses são os filhos de Deus, os pacificadores. Não posso ser um pastor, um evangelista, um mestre, um pregador do evangelho sem essa característica. Sem o caráter de Cristo, sem o coração de Deus. Por isso, irmão, que na eleição do diaconato a gente vai pro futebol. Vamos fazer uma partida de futebol, vamos ver quem é crente de verdade. É ou não é? Tem irmão, eu costumo brincar, eu crente maguila. Eu sou crente, mas meu braço não é não. É que ele está na igreja da glória a Deus, quer até profetizar, mas quando ele chama no braço, quer brigar, quer bater. Na igreja parece bonitinho, mas no trânsito xinga o outro de palavrão. Aleluia. Como diz o meu pastor, essa é a hora que você diz é verdade. Jesus era o mestre da comunicação, irmãos. Jesus conseguia ouvir até o que as palavras não diziam. Porque ele conseguia proferir os pensamentos das pessoas antes dos pensamentos se tornarem palavras. Jesus não cativava as pessoas pelos milagres. Ele cativava as pessoas pela sua sensibilidade. Ele não queria ser seguido por causa dos seus milagres, mas por causa dos seus ensinamentos. Ele era um garimpeiro de corações. Jesus fazia as pessoas olharem para dentro de si mesmo, para que elas pudessem tirar os entulhos que estão dentro delas.
Eu sei que é mais fácil a gente pegar tudo pronto, irmãos, do que ter que fazer as pessoas pensarem. Né, pastorzão? É mais fácil você chegar e pegar o cara maduro e falar, pronto. Oh, aleluia, Deus mandou esse cara para me ajudar. E aí você abraça. É mais fácil, mas não é assim, meu filho. Você vai ter que garimpar os corações. Todas as pessoas que Deus colocar no seu caminho, é para você garimpar os corações. Ele é Deus de todos, por todos e para todos. Não temos inimigos. Nós conhecemos o corpo humano como átomo, como molécula, mas não conhecemos como o propósito da nossa existência. Por que eu existo? O homem vai até a lua. Uau! Mas não tem capacidade de atravessar a rua para se relacionar com seu vizinho. Jesus sabia que os seus discípulos tinham mais coisas nas suas mentes, além do que peixes, do que redes, do que aventura no mar. Jesus conhecia o coração deles. E aí colocou eles numa escola sem muro, uma escola ao ar livre. A multidão o seguia, sem mesmo saber aonde ele estenderia no dia seguinte, aonde ele estaria pregando na próxima reunião, aonde seria o próximo encontro, o próximo culto. Eles não sabiam se o culto seria na praia, no monte, no deserto, se seria no pórtico de Salomão, se seria no templo de Salomão. Eles não sabiam onde seria a próxima reunião. E isso indica que ele não precisava de pessoas para segui-lo. Não. Ele desejava que as pessoas o procurassem espontaneamente. Quer saber, irmão? A nossa igreja não precisa ser na avenida. Nós não precisamos de um ponto estratégico. Nós não precisamos de propaganda. Nós só precisamos exalar. Cristo em vós é a esperança da glória. Se eu aprendo com Ele, as pessoas virão, querido, o mundo virá. As pessoas deixavam as sinagogas, andavam quilômetros de distância até o deserto para ouvir João Batista, um doido pregando, um cara cabeludo, barbudo igual eu, pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E olha que ele só tinha essa mensagem. Mas o que tinha dentro dele exalava. O que tinha dentro dele, irmão, exalava um perfume, um cheiro suave. Aleluia, havia uma autêntica adoração. Ele era um verdadeiro cristão. Ele identificou Jesus à primeira vista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Havia uma identificação dentro de si mesmo com o Cristo vivo. Aleluia. Nós precisamos desta identificação interna com o Cristo vivo para sermos profetas, evangelistas, pastores, ganhadores de almas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou encerrar. Primeiro, aprenda a perder para ganhar. Reconheça seus limites. Rompa o egoísmo, o orgulho da sua vida. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então encontrareis descanso para a vossa alma. E alguém descansado na alma é uma voz profética. Alguém descansado na alma tem uma palavra viva.
Alguém descansado na alma é um ganhador de alma. Porque só uma alma descansada, uma alma livre, pode ganhar uma alma presa. Alguém descansada internamente pode ser um pregador do evangelho, um frutificador aonde passa, um lançador de sementes. Deus te escolheu, querido. Nessa manhã eu vim aqui para dizer para você, aleluia, aprendei com Cristo, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. A cada decisão, a cada escolha, a cada passo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Seu modelo precisa ser Jesus, sua vida precisa ser canalizada em Jesus, aleluia. Deixe Jesus ser o espetáculo da sua vida, para que você também se torne espetáculo ao mundo. Eu profetizo nessa noite, homens e mulheres curados, sarados, prontos, preparados para uma grande obra que Deus quer realizar na face da terra. Eu profetizo igrejas, pastores, ministros enviados ao mundo para serem uma semente frutífera, uma semente frutífera. Oh, glória a Deus. Receba nessa manhã, receba nessa manhã, receba nessa manhã, receba. Você pensa que não é capaz, mas eu vou te dizer, você não é mesmo capaz. Ele te fará capaz no sangue da nova aliança. Entrega tudo no altar. Ele te fará capaz de perdoar, de suportar. Ele te fará capaz de não se ofender mais. Desfruta da graça, desfruta do amor que foi derramado na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desfruta disso agora. Fica de pé. Eu vou dizer uma última coisa. Anamaca solterai, amanhamou que fácil. Chega, irmãos, de nós vivemos um evangelho superficial. Chega de nos alimentarmos dessa mensagem superficial. Chega de nós comermos do prosélito dos outros. Chega de nos alimentarmos de mensagens superficiais que promovem o nosso ego, que não nos levam a uma morte humana para ressuscitar espiritualmente, que não nos levam a uma dependência de Deus, mas nos leva a um ato egoísta. Chega. Eu profetizo na sua vida diagnóstico, entendimento, racionalidade para entender o evangelho, para entender o ministério e a obra de Deus. Eu profetizo na sua vida que você vai conseguir olhar para a igreja e identificar uma autêntica igreja. Pelo amor que opera, pelas ações sociais, pelo relacionamento com os irmãos, pela preocupação que há com vidas. Chega desse negócio de Deus vai dar vitória. Chega desse negócio de Deus vai prosperar. Chega desse negócio da porta aberta. A única porta que está aberta é a do céu para você. E a palavra de Deus é: filho meu, entra e eu te mostrarei as coisas que haverão de acontecer. Chega, querido. Não coma mais isso, não se alimente disso. Esse é o evangeliquez que foi deteriorando o evangelho com os anos, engessando a nossa capacidade de entender. Rogo pela compaixão de Deus que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que esse seja o seu culto racional. E não vos conformeis mais com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
É aqui, ó. Tudo vai ficar claro. Tudo vai ficar claro na sua vida. Você não vai conseguir mais compactuar com algumas coisas. Se prepare. Ore. Feche os teus olhos agora e ore. Clame para que Ele torne você como Ele. Me dá o teu coração, Jesus. Me faz parecido com o Senhor. Eu quero ter o teu coração, o teu caráter. Quero aprender com aquele que é humilde de coração, com aquele que é manso. Me dá mansidão, Pai. Me capacita a perdoar, me capacita a superar, a suportar. Eu quero seguir o teu exemplo, Jesus. Eu quero estar na cruz e dizer: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Oh! Labara Sherikandorai. Eu sei. Adore. Renda-se. Vinha este mundo pra adorar o outro rei. Urabacanto, urabacheia. Os leões estão rugindo sem parar. Vem, Abba, O vem. louvor incomodou a todos que meu contra Deus. ti, ó Jeová. Nós nos colocamos à disposição, Senhor, de um tratamento. Vem, Pai. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Segura. Eu quero convidar aqui na frente, em especial, você que precisa romper contra a mágoa, você que precisa perdoar, você sabe que você está travado ministerialmente, espiritualmente. É por isso, porque você precisa romper. E há pessoas que até se esqueceram de mágoas antigas, mas não perdoaram. Precisa haver uma liberação dentro do seu coração. É isso. Isso precisa bater forte em você para que você se torne cristão, querido. Isso tem fermentado os nossos obreiros, os nossos ministros nos dias de hoje. É o veneno que Satanás tem usado para minar a obra de Deus, corromper os corações no ministério, com mágoas, com a falta de perdão, com a falta de liberação. Isso tem minado você até para amar outras pessoas, porque você não tem conseguido amar muitas pessoas pela frustração da decepção que você viveu. Você se vê na retaguarda, sempre em defesa. Uma pessoa ferida sempre está ferindo. Deus quer mudar isso em você, porque esse comportamento tem prejudicado a sua família, tem prejudicado seus filhos. Você tem se tornado muitas das vezes uma pessoa amarga. Algo precisa ser liberado no seu interior hoje. Jesus te trouxe aqui para te dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar o descanso para a sua alma. Pastor, o que eu faço para perdoar? Primeiro, veja como Jesus vê. Preste atenção. Jesus não via a ofensa das pessoas, Ele via a ignorância delas. Pense que primeiro há pessoas que
te machucaram, fizeram isso por ignorância, por não ter tido entendimento, por não ter tido uma criação ideal, por não ter sido cuidado, por não saber o que você sabe hoje. Na cruz Jesus disse: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Olhe para esta pessoa nessa noite, nessa manhã, com amor. Tente amar essa pessoa, entendendo que ela não sabe o que faz, não sabe o que fez, não sabe o que fez. Que haja compaixão e misericórdia no teu coração para liberar isto. Ela pava soto. Eu decate Sinta a presença do Espírito Santo te ajudando. Líderes frustrados, receba a cura. Pastores cansados, receba a cura. Sonde minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morar, e fazer morada. Espírito